Amados irmãos, nós estamos aqui aproveitando essa oportunidade para trazer uma palavra para os nossos amigos que Deus colocou em nosso coração nessa manhã. E eu quero falar sobre a pessoa mais preciosa desse universo, que é o Senhor Jesus Cristo, que eu considero homem incomparável. E eu quero falar aqui em rápidas palavras, sobre essa pessoa chamada Jesus. Primeiramente, eu quero falar aqui sobre a relação de Jesus com o Pai, com Deus. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus aqui, a Bíblia declara, ou deixa bem clara a sua divindade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em Hebreus 1, versículo 3, diz que Jesus é a expressão exata do seu ser. Expressão exata, entendeu? Então esse é o Jesus que nós servimos. Nós não servimos um Jesus qualquer. Nós servimos um Jesus que no princípio estava com Deus, e o Verbo era Deus, e é por aí, Ele também é a imagem exata do ser de Deus, do Deus invisível. E em Jesus também, em Colossenses 2,9, diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que significa isso? Isso significa que não falta nenhum elemento da divindade na pessoa de Jesus. Não falta nenhum elemento da natureza divina em Jesus. Ele assumiu uma forma humana para morrer pelos nossos pecados, mas ele não perdeu a sua essência divina, que é completa, é igual a do Pai. Então, em relação a Deus, Jesus é divino, ele tem a imagem exata do ser de Deus, ele é a imagem do Deus invisível, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não falta nada do elemento divino em Jesus. A Bíblia também diz que Cristo, com relação ao universo, ele é a fonte, o fundamento da criação. Tudo deve a sua existência a Jesus. A Bíblia diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que existe aí poderia continuar existindo. Então, Ele não tem rival nessa parte. Ele é o fundamento da criação, tudo se deve a Cristo. O objetivo disso: todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele. Ele é o objetivo da criação. Em Colossenses 1,16, dá uma clareza muito grande para isso. Aqui diz, além dele ser a imagem do Deus invisível, 1,16 de Colossenses diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam trono, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade. Olha só, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então veja que o objetivo da criação é essa. Tudo foi feito por Ele, mas para Ele, entendeu? Para Ele. Isso aí é uma coisa interessante. E nele tudo subsiste. Quando a Bíblia diz que nele tudo subsiste, o que a Bíblia quer dizer? A Bíblia quer dizer que tudo continua a existir, tudo se mantém, tudo tem vida, tudo tem harmonia, tudo se sustenta nele. Olha que maravilha, Tudo que existe, tudo nele subsiste. Está aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Olha só, ele é antes de todas as coisas. Ele é eterno, E todas as coisas subsistem por ele, entendeu? Ele mantém, ele
tem esse poder de manter tudo existe hoje por causa dele, entendeu? Continua a existir, se mantém, tem vida, unidade, harmonia e se sustenta. Depois dele ter feito a purificação do nosso pecado, ele sustenta, lá em Hebreus 1:3, diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem quiser pode ler em Colossenses 1:3, né? Eu vou até ler aqui, para dar mais uma ênfase. Diz assim, ó, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e agora, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, ele assentou-se à direita do Pai, entendeu? Então, essa é o poder de Jesus. Nós não adoramos, nós não temos um Salvador qualquer. Ele é todo poderoso, junto com o Pai e o Espírito Santo. O universo, ele tem o seu começo, continuação em Cristo. Nenhum poder, nenhum homem, ninguém pode se colocar no lugar de Cristo, né? Agora vamos ver Cristo em relação à igreja. Isso é muito interessante também. Cristo em relação à igreja. Cristo é o centro absoluto da igreja. Não adianta, certo? Em relação à igreja, Cristo é o centro absoluto da igreja. A igreja é dele. Isso aí tem que ficar bem claro. A igreja é de Jesus. E acabou. Entendeu? Ele disse uma certa ocasião em Mateus 16:18: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Veja bem, minha. A Bíblia diz que o Espírito Santo, quando viesse, ele glorificaria Jesus. O Espírito Santo não glorifica o homem. Nenhum homem é glorificado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma finalidade de glorificar a pessoa de Jesus. Não adianta. Então a gente tem que ver bem quem a gente está seguindo. Se o Espírito Santo não está glorificando a Jesus, tem outra pessoa sendo glorificada no lugar de Jesus, sai fora. Não é o Espírito Santo, não. Porque o Espírito Santo, ele só glorifica Jesus. Porque a igreja é de Jesus. Ele comprou a igreja com seu sangue. A Bíblia diz que nós não fomos comprados mediante as coisas corruptíveis, como prata, ouro, essas coisas passageiras, não. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Acabou, entendeu? Então a igreja é de Jesus, o Espírito Santo só glorifica Jesus. Se tem outra pessoa sendo glorificada por aí, sai fora. Não é o Espírito Santo não que está glorificando, não. É o demônio, certo? Ou a carne. E ele também é o fundamento. Em 1 Coríntios 3,11 diz que ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já tem, Jesus Cristo. Então o fundamento que sustenta é o fundamento. Uma casa é sustentada pelo fundamento. Um fundamento ruim, quando muita gente quer se colocar como fundamento. Mas olha, o fundamento é Jesus, é ele que sustenta a igreja. É por isso que ele disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Por quê? Porque o fundamento é eterno, o fundamento é indestrutível. Quem é esse fundamento indestrutível? Jesus. E Paulo deixou bem claro, inspirado pelo Espírito Santo: ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, Jesus. Entendeu? E ele também é o cabeça. A cabeça é o corpo, entendeu? Do corpo da igreja. Colossenses 1,18 diz com muita clareza: ele é a cabeça do corpo da igreja. Acabou. É o princípio, o primogênito, entendeu? Ele tem a preeminência em tudo. Ele é a cabeça da igreja, certo? Então, querido, ninguém pode partilhar com Jesus o lugar no culto da igreja. Ninguém pode se igualar a Jesus na adoração. Ninguém pode partilhar com Jesus o lugar no culto e a vida da igreja, entendeu? Só ele pode ser adorado, só ele pode ser glorificado, mas ninguém.
Se tem alguém por aí se glorificando, ó, sai fora. Não é Jesus não, certo? Então, só Ele é que pode ser adorado. E para encerrar, a relação de Cristo com o pecador. Querido, como Cristo se relaciona com o pecador? Jesus é o nosso Redentor. Ele pagou um preço por nós, Ele morreu pelo nosso pecado, Ele substituiu a gente na cruz do Calvário. Quem tinha que morrer era a gente. Então a Bíblia diz que Ele é o nosso Redentor. E também Ele é o nosso reconciliador. Ele é que reconcilia o homem com Deus. Ele não concilia, Ele reconcilia, porque o homem já teve intimidade com Deus, com Adão, mas pecou, perdeu essa comunhão, e Jesus veio reconciliar o pecador com Deus. A Bíblia diz o quê? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o homem. Deus estava em Cristo reconciliando Cristo com Deus. Então, Deus reconciliou o homem consigo através de Jesus. Então, em relação ao pecador, nós estávamos mortos em nossos pecados, delitos, nós estávamos de costas viradas para Deus, mas através de Jesus nós fomos reconciliados. Jesus disse assim para o pecador: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, querido, observa que nenhum homem pode falar como Jesus falou. Eu posso falar assim, venha Jesus, mas eu não posso falar, vinde a mim. Só teve uma pessoa que pisou nessa terra, que pode e pôde falar como ele falou. Vinde a mim. Eu posso falar, venha Jesus. Agora, eu posso falar, vinde a mim? Tem pessoas que por aí, que só está faltando falar, vinde a mim, de tão exaltado que está. Mas lembre, só Jesus, incomparável homem que pisou nessa terra, é que pode falar, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, cheio de problema, vá a Jesus. A Bíblia diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus.